Olá, minha gente. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para comandar mais um Papo de Redação, o podcast que repercute de segunda a sexta-feira as principais notícias do dia aqui no Grupo Folha. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidar você a, além de seguir as nossas redes sociais, interagir conosco pelo YouTube. A seção de comentários do canal da Folha no YouTube está aberta para você interagir conosco. E tem também, gente, o Zap da redação, onde você pode enviar suas sugestões de matérias ou de entrevistas. É o 999715300. As nossas redes sociais são Folha BV no Instagram, no Facebook, no YouTube, Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no Instagram. A minha rede social pessoal é @lucasluquezzi no Instagram. Segue a gente lá e dê essa moral, gente. Vamos falar um pouco das notícias de hoje que a gente repercutiu no nosso Grupo Folha. Uma delas é a autorização para a empresa Eneva, que é a mesma da usina termoelétrica Jaguatirica, responsável por abastecer mais da metade do sistema elétrico de Roraima. Ela foi autorizada a comprar energia da Venezuela para abastecer o estado. Já já a gente fala a respeito disso, né? Tem muitas notícias policiais também, minha gente. Por exemplo, aqui no nosso cardápio de notícias temos aqui a morte de um homem após ser esfaqueado no pescoço. É triste a gente noticiar esse tipo de coisa, né, gente? Mas a gente não escolhe notícia, conforme que vai acontecendo aqui, a gente passa essa notícia para você, até para você entender como é que está a situação aqui em Roraima, né? Da questão da violência, da segurança pública. Tem também um homem que foi espancado e acabou morrendo no HGR. E o que acontece? A família está apontando negligência nesse caso, né? Negligência médica. Já já a gente fala a respeito desse assunto. E também, minha gente, nós temos novidades aqui em relação àquele caso em que a mãe morreu na maternidade depois de complicações no parto, dias depois de ter o bebê, a bebezinha dela, né? Inclusive ela lutava pela vida e não teve a oportunidade de saber sobre a morte da sua filha. A filha dela morreu, né? Teve complicações no parto e dias depois essa mulher morreu, né? Infelizmente é a situação aí foi a situação da Carmen Elisa Emiliano de Assis Silva, né, gente? A novidade dessa vez é a contestação do marido dela, o Rodrigo Silva, em relação às declarações da Secretaria Estadual de Saúde de que a Carmen ela não teria tido aí um pré-natal adequado. Já já a gente fala sobre isso, inclusive muita revolta aqui em Roraima a respeito desse assunto, inclusive na semana passada a gente falou a respeito disso. Eu me emocionei, porque quem é que não se emociona, né? Quem é que não se revolta com uma situação como essa? E, enfim, gente, a gente vai aqui tocando o barco, trazendo notícias para você e brigando por você, sendo a sua voz, porque você precisa. Muitas pessoas elas não têm voz, né? E a gente está aqui como uma voz das pessoas que não teriam voz na nossa sociedade, né, gente? Então, fiquem ligados no nosso podcast Papo de Redação. É uma conversa direta entre mim e você. Então, gente, vamos lá começar aqui um pouco sobre as notícias de hoje. O governo Lula, por exemplo, autorizou a Eneva a importar energia da Venezuela para abastecer Roraima. Lembrando que desde 2022, essa empresa ela é responsável por abastecer mais da metade do fornecimento elétrico de Roraima, né? Isso por meio da usina termoelétrica a gás Jaguatirica 2, né? Que é a maior que a gente tem aqui no estado, né? Tem 3 turbinas aí e a capacidade de 140 megawatts de potência, né? Como eu falei, é uma potência que é responsável aí por mais da metade do sistema elétrico roraimense. Essa medida foi assinada pelo secretário nacional de Transição Energética e Planejamento, o Tiago Vasconcelos Barral Ferreira, do Ministério de Minas e Energia,
e ela detalha que a importação por meio do leão de Guri vai depender de autorização ou contrato. A ideia dessa autorização é reduzir a conta de consumo de combustíveis, que é a chamada CCC, que representa aí o custo das usinas termoelétricas que abastecem o sistema isolado de Roraima, né? O qual, só para vocês terem uma ideia, esse custo ele é dividido entre todos os consumidores do Brasil. Todos os consumidores de energia elétrica, eles pagam uma pequena fração aí para que Roraima tenha energia. A verdade é essa, gente. É incrível como é que são as coisas, né? A Roraima ainda está nesse processo de transição energética, né? A gente tem as usinas termoelétricas, boa parte delas poluentes, né? Teve algumas energias a gás, energia biomassa, né? Energias limpas que vieram para cá para o estado, mas ainda assim ainda tem toda essa dificuldade, né? A gente ainda enfrenta alguns problemas no cenário local, a questão de alguns apagões. Só esse ano teve 2 blackouts mesmo, né? Sem contar com aquela queda de energia que a gente ficou 30 minutos sem energia aqui em Boa Vista. Mas a gente vai melhorando aos poucos, né, gente? A gente tem a esperança do que esse leão de Tucuruí, não confunda, né? O leão de Guri é o que vem da Venezuela. O leão de Tucuruí é o que está por vir e que promete aí pelo menos acabar com essa insegurança energética aqui em Roraima. Então, gente, essa geradora, que é a Eneva, ela agora se junta a outras empresas habilitadas, como a Âmbar Energia, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, e a Bolt e a Tradener. Apesar dessas habilitações, ainda não há registro de que a compra de energia venezuelana tenha sido efetivamente retomada, porque o leão de Guri ainda precisava passar por reparos após o governo Bolsonaro romper com o fornecimento elétrico desse leão lá em 2019, quando tinham vários apagões, né? Dezenas de apagões aí, e por aí você tira, né, a qualidade da energia venezuelana, né? A gente viu só pelos comentários que a gente recebeu aqui nas redes sociais a respeito dessa notícia, foram só comentários negativos de pessoas que foram lá na Venezuela, né, passaram alguns dias por lá. E teve um relato interessante aqui de uma moça que ela falou o seguinte: trágico, passei uma semana na Venezuela, dos quais 5 dias foram sem energia. O pessoal está reclamando aqui de regresso, né, em relação a tudo isso. É a opinião do povo aqui, né? Tem uma pessoa que comentou aqui, disse o seguinte: a Venezuela não tem energia nem para sua população, falta energia em várias cidades por 4 horas. Por aí você tira, né? Pessoas que tenham ido para lá e relatam isso, é realmente preocupante. E a gente até o momento não tem informações atualizadas a respeito disso. Porque quando a gente questiona, o governo Lula simplesmente não é transparente em falar para a gente sobre isso. Inclusive o Tribunal de Contas da União disse que chegou a, inclusive, abrir algum procedimento para poder apurar essa situação dessa aquisição venezuelana, de energia venezuelana. E estamos no aguardo aqui a respeito de informações, né? Por enquanto as informações são essas, né? Lembrando que Roraima é o único estado do país ainda abastecido por usinas termoelétricas. E lembrando que isso desde 2019, pelo menos, porque na época o governo Bolsonaro descontinuou o fornecimento elétrico da Venezuela após o país vizinho registrar grande sequência de dezenas de apagões em meio ao choque diplomático com a ditadura entre o Brasil e o ditador Nicolás Maduro. O problema se atenuou nos anos seguintes com a chegada de novas usinas termoelétricas aqui em Roraima, enquanto não se concretiza a construção do Leão de Tucuruí, que é um sonho de todos aqui em Roraima, né? É uma construção que está autorizada desde 2022, que inclusive a gente já veio, para a gente que passa aí pela rodovia federal BR-174, a gente já vê várias torres dessa linha de transmissão, que já são uma realidade. As torres, né, gente? Mas a energia até o momento
pelo menos se tinha a previsão de que o Roraima já fosse ligado já, logo nesses próximos meses, né? Só que a gente vai esperar isso tudo virar realidade, né? Gente, o sonho, ele só se realiza para quem busca, né? Se não fosse tanta cobrança da sociedade roraimense, talvez a gente ficaria mais 30 anos sem esse leão de Tucuruí por aqui, né? Então, pelo menos a previsão é de que o leão de Tucuruí ele seja terminado até setembro de 2025. A gente espera, né, gente, com que essa obra chegue logo, para que acabe essa insegurança elétrica e insegurança energética, para atrair mais investimentos para o nosso estado, né? Muitas empresas elas evitam investir aqui no nosso estado porque não tem uma segurança energética. Muita gente evita de vir para cá, às vezes tem um sonho de vir para cá, mas não tem muitas oportunidades exatamente por conta dessa insegurança energética, né? Que aí tem muitos outros assuntos, né? Você, quando acaba a energia, acaba acaba a água, né? O fornecimento elétrico, eu digo, né? Acaba a internet. Então, todas essas questões, elas estão sendo resolvidas, né? Esses gargalos, eles estão sendo vencidos pouco a pouco. Inclusive, há essa promessa de que a internet, o cabo da fibra ótica venha por essas linhas de transmissão. Então a gente está muito nessa esperança, nessa expectativa de que logo essa situação venha definitivamente ser resolvida. Enquanto isso, as nossas cobranças por aqui. Vamos mudar um pouco de assunto, gente. Vamos falar um pouco de editoria de polícia. Familiares de Rogério Lopes Brasil, de 30 anos, que morreu na noite de domingo, dia 22, no Hospital Geral de Roraima, o HGR, denunciaram uma suposta negligência médica após o paciente ser liberado da unidade de tratamento intensivo, a UTI, e ter complicações em seu quadro. Rogério deu entrada no HGR no dia 15 de setembro, após ser espancado e deixado em um terreno baldio no bairro Cauamé para morrer. Segundo a família, após ser encaminhado ao leito, o quadro dele piorou e Rogério sofreu uma hemorragia interna e parada cardíaca que o levou à morte. O paciente esperava por uma tomografia que não foi realizada por falta de maqueiro no HGR e precisou ficar em jejum para o exame. A família afirma que Rogério recebeu uma medicação forte mesmo sem ter se alimentado e estava fraco para aguentar os efeitos. A Folha solicitou um posicionamento da Secretaria Estadual de Saúde, a CESAL, que por meio de nota não esclareceu a situação, mas informou aí que qualquer denúncia de paciente ou acompanhante deve ser registrada na ouvidoria do HGR para serem adotadas aí as medidas administrativas. Geralmente a gente tem uma sensação de insegurança e desesperança quando se fala de ouvidoria, né? Pouco se a gente tem notícia de que denúncias oferecidas em uma ouvidoria de qualquer órgão que seja, elas são solucionadas. A gente quer crer que isso mude, né? E vamos esperar com que as pessoas, ao invés de apenas falar, e não estou reclamando aqui, gente, de pessoas que vêm para cá, para a imprensa, porque muitas das vezes a imprensa é o último recurso que as pessoas têm, porque elas não conseguem resolver da forma normal. Então, por isso que eu busco orientar que as pessoas elas possam formalizar as suas reclamações, denúncias, sugestões diretamente na fonte. Se tem uma ouvidoria, vamos denunciar. Se não resolveu, então aí sobra a imprensa muitas das vezes para denunciar e a gente espera com que a situação da saúde pública melhore. Eu acho difícil, muito difícil, mas não é impossível, né, gente? É complicado realmente. Ai, gente, vamos lá, né? É o seguinte, temos notícias aqui de outra situação. Um rapaz que morreu após ser esfaqueado no pescoço. Davidson dos Santos Medeiros, de 32 anos, morreu após ser esfaqueado no pescoço nas margens da rodovia estadual RR-432 na noite desse domingo, 22, na Vila Santa Rita, no município do Cantá. Na verdade é BR mesmo, gente. BR-432 é rodovia federal, hein? Uma equipe da Polícia Militar de Roraima esteve no local e isolou a área até a chegada do rabecão do Instituto de Medicina Legal, que fez a remoção do corpo até Boa Vista. Nenhum suspeito pelo crime foi preso. O laudo do ML apontou a causa da morte por choque
hipovolêmico hemorrágico e secção de artéria carótida por arma branca, né? É esfaqueamento mesmo, em resumo, né? É uma terminação técnica aí que os legistas eles usam para poder finalizar esses laudos a respeito disso. Vamos esperar com que haja uma investigação séria a respeito disso. E olha, gente, essa semana a maternidade ela foi notícia por onde quer que a gente lê, por onde quer que a gente assista, por onde quer que a gente ouça, né? E a gente tem acompanhado de perto aí esse caso da morte da Carmen Elisa Emiliano de Assis e de sua pequena Elise Eloá, né? A Lise Eloá, na verdade, né? Eu acho muito triste, né, que qualquer vida que seja, ela se perca sob a custódia do Estado, sob a tutela do Estado, né, sob a tutela da saúde pública de modo geral, né? Seja governo, seja a prefeitura. E a gente noticiou no sábado, inclusive, sobre a morte da Carmen, né? O que gerou muita revolta, né? A Carmen já estava numa situação muito complicada de saúde, né? Ela tinha entrado na maternidade, o marido dela, o Rodrigo Silva, ele fez a denúncia de que houve negligência, de que houve demora no atendimento e que isso, de certa forma, valeu a vida dela. A CESAL, em todas as notas que ela divulgou a respeito desse assunto, buscou negar essa informação. Então tem duas versões aí. E em meio a essa negativa da CESAL, o Rodrigo Silva está botando para cima em relação a essas respostas que são dadas pela Secretaria de Saúde. O marido da Carmen Elisa contestou, por exemplo, a nota da CESAL que afirma que a jovem não havia feito o pré-natal adequadamente. Inclusive, o Rodrigo Silva gravou um vídeo onde mostra todos os exames da esposa durante a gravidez, contrariando as afirmações da secretaria. Nesse vídeo, Rodrigo relata que a esposa era dedicada durante o período de pré-natal, ia em todas as consultas e até chegava com antecedência para ser atendida. Ele mostrou também a caderneta da gestante que Carmen Elisa utilizava durante o acompanhamento médico, que constava as consultas regulares. No vídeo, o Rodrigo relata o seguinte: é uma injustiça o que o governo do estado vem falando, que a CESAL vem dando esclarecimento de que a minha esposa não tinha o pré-natal, como se ela não tivesse feito nada. Isso é injusto para nós, familiares, que já estamos passando por uma dor e ainda ficar ouvindo essas besteiras que eles estão falando. Eu estou aqui para mostrar para o governo que ela tem família, que ela não está sozinha. Fecha aspas para o Rodrigo Silva. Inclusive, gente, a gente recebeu hoje, nessa segunda-feira, a notícia de que os familiares e amigos da Carmen e da pequena Alise, né, marcaram uma manifestação em frente ao Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré, né, aqui no bairro São Francisco, para protestar contra as mortes das mães e bebês do estado de Roraima, na única maternidade pública que a gente tem aqui em Roraima. E se você quiser informações novas a respeito desse protesto, a gente convida você a ler a nossa reportagem no nosso portal folhabv.com.br, que certamente a gente vai ter novas informações a respeito desse protesto, né? Imagino que as pessoas elas estão muito revoltadas, evidentemente, com essa situação. Eu mesmo me coloquei no lugar, porque imagina, gente, um parto, contando com os gastos de parto e diárias, né, de quarto, você eleva esse gasto aí para mais de R$20 mil. Imagina a pessoa que recebe um salário mínimo, que é uma porcaria nesse Brasil, de R$1.400, e quando ela ouve esse nome maternidade, ela sente uma certa insegurança, né? Gente, isso é unanimidade.
Eu sei que muita gente nasceu na maternidade, mas uma vida se perder na maternidade, para mim, não é normal, é injustificável, né? Todos os esforços eles têm que ser feitos para poder a gente garantir a vida, né? Porque o médico, os enfermeiros, a saúde pública de modo geral, ela existe para garantir saúde das pessoas e não para matar as pessoas, né? Então eu parto dessa premissa, né? Infelizmente, eu reitero aqui a realidade, por exemplo, da maternidade de Lona, que foi de 2021 a 2023, foram 340 vidas até 5 anos de idade que morreram, né, nesse local. Então, acho que falta humanidade, sabe? Eu acho que falta mais sensibilidade, né? A gente não sabe mais o que fazer, gente. Entende? Quando a gente fala de maternidade, a gente pensa de total insegurança, né? Os bebês, eles sequer têm o direito de nascer, muitas das vezes, né? Quando a gente fala de maternidade, logo se levanta esse sentimento de revolta, de indignação, de tristeza que a gente tem no nosso coração. Então, é uma coisa assim muito preocupante, né, que a gente tenha, que há mais de 30 anos nenhum gestor conseguiu resolver essa problemática, né? Em 1992 já se ouvia notícias de mortes na maternidade. Inclusive eu recebi um relato, gente, de uma pessoa do meu ciclo familiar que... Aliás, ciclo familiar não, ciclo de amizade, na verdade. Que a pessoa preferiu sair de Roraima para ir a Manaus, para ser atendido na saúde pública de Manaus, do estado do Amazonas, porque não sente acolhida e não sente-se segura na saúde pública do estado de Roraima, né? E aí, a maternidade. Essa pessoa foi ter o filho dela, ou filha dela, não lembro agora, fora do estado de Roraima, porque não tem essa segurança. Então, imagine a pessoa, ela faz as contas, né? Então, em vez de eu pagar 20 mil reais para fazer um parto, eu vou pagar o quê? Diárias de hotel. Se a pessoa não tiver família em Manaus, ela vai ter que pagar diária de hotel, né? Ela vai ter que ter gastos de passagem, né? De ônibus, né? Porque de avião é um absurdo, né? Aí a gente vai falando dos problemas aqui, aí vai colando outros problemas, né? Então, assim, gente, de modo geral, eu desejo que, no fundo do meu coração, que a saúde pública seja um espaço de profundo acolhimento das pessoas, né? E que as pessoas, mesmo aqueles profissionais que, assim, não queiram atender bem as pessoas, sabe, gente, se coloca no lugar das pessoas, das outras pessoas. Elas chegam na saúde pública totalmente fragilizadas. Elas chegam ali para ser bem atendidas. Então, acho que os profissionais da saúde, de modo geral, eu não estou querendo generalizar, gente. Infelizmente, existem alguns casos que as pessoas, elas deixam as pessoas mais frágeis ainda, mais depressivas ainda quando chegam na saúde pública. Então, é um desabafo que eu faço, né? E que isso vale não só para a maternidade, mas também para a UBS, né? Isso vale para o HGR, isso vale para o Hospital da Criança, vale para todos os entes, todas as unidades de saúde que existam nesse estado de Roraima, né? E todo esse país também, porque quem sabe daqui há pouco tempo, né? Ou é difícil até imaginar, porque a gente já está há tanto tempo falando da péssima saúde pública que a gente tem nesse Brasil, que a gente muitas das vezes perde a esperança. Mas a esperança é a última que morre. E a gente espera que a gente ainda seja vivo para ver uma saúde pública de qualidade para as pessoas aqui, para todos os moradores e todas as pessoas que decidiram morar aqui nesse estado de Roraima e aqui nessa cidade de Boa Vista. Gente, depois desses desabafos, dessas reflexões, eu quero encerrar o papo de redação de hoje, desejar a você uma excelente segunda-feira, né? Aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquezzi.
Eu tenho aqui um convite para você seguir as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, como Folha BV. Tem o nosso Facebook e nosso YouTube da Folha BV, na verdade da Rádio Folha, né? Folha FM 100.3. Tem também Rádio Folha BV no Instagram e a minha rede social pessoal, você pode seguir lá, @LucasLuquezzi, LUCKEZE, para facilitar a sua busca. Você interagir comigo, enviar uma sugestão de matéria, trocar uma ideia sobre jornalismo, né? A gente está sempre aqui, humildemente, a postos para ouvir você e ver o que você quer falar para a gente aqui. Muito obrigado, minha gente. Que Deus abençoe vocês. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde, nesse mesmo horário. Se Deus quiser, esse foi o Papo de Redação de hoje.